Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace e sejam bem-vindos a mais uma análise de mercados no último dia de março, no dia 31, nesta quarta-feira, aliás, né? Espero que todos vocês tenham ido muito bem hoje, não foi um pregão muito fácil, então tivemos algumas operações que precisavam ter paciência, essa é a principal virtude para um trader, tá? Operar nos mercados financeiros deve ser uma coisa meia chata, vamos dizer assim, porque você vai ficar a maior parte do tempo olhando o gráfico, sem fazer nada, tá? Isso é operar no mercado financeiro. Operar no mercado financeiro não é ficar o tempo todo posicionado, né? Como muitas pessoas têm esse vício de ficar o tempo todo posicionado. Vocês se vigiam para ver se vocês estão saudáveis quanto a isso, ou estão fazendo overtrade, né? Isso daí é uma das principais coisas que o iniciante faz, overtrading. O que é isso? Para quem não sabe, é um termo em inglês que significa que você está fazendo trades demais, né? Então, vocês operam no mercado financeiro para quê? Para ficar posicionado ou para ganhar dinheiro? Né? Muita gente fala assim, não opere para ganhar dinheiro. Tá, tudo bem. O teu foco não deve ser dinheiro, porque aí você também vai ficar tentando achar posições que nem... o pessoal fala, o ditado popular aí, tentando achar chifre na cabeça de cavalo. Não é isso, tá? Operar no mercado financeiro, você deve operar bem, porém, o seu objetivo principal é esperar a melhor oportunidade para ganhar dinheiro, fazer o seu dinheiro do dia, retirar e fazer outra coisa. Vai estudar, vai ler um livro, vai buscar autodesenvolvimento, enfim. Então você tem que operar no mercado financeiro e, infelizmente, essa atividade, ela não é uma atividade muito legal, porque você vai ficar o tempo todo ali olhando o gráfico, às vezes vai dar um trade por dia, às vezes dois, então vai ser você tem que ter muita paciência para ficar operando e muito foco mesmo. A gente já vai ver isso aqui no gráfico, tá? Hoje tivemos essa situação, de deixar um candle de dúvida na resistência. Como viemos de um movimento de alta daqui até aqui, esse candle ele pode significar um gift, se a gente rompe a máxima dele, para a continuidade do movimento de alta, tá? Ou um início de um processo corretivo. O início do processo corretivo, se a gente fica trabalhando nesse patamar aqui, ó, nesse patamar, principalmente desse candle que visitou essa resistência, tá? Podemos até inclusive vir tocar essa linha de tendência agora como suporte, porque ela foi violada, tá? Mas se a gente penetra aqui dentro de volta, ainda não saímos do padrão de consolidação. Então aí o restante dessa semana vai nos contar se temos fraqueza vendedora e força compradora, né? Então quando a gente rompe uma região importante, a gente tem que ver a fraqueza da outra ponta, e aí sim os compradores se aproveitam dessa fraqueza para tomar novas posições compradas. Não podemos ver aqui força de venda. Se a gente vê um candle muito expressivo aqui, a probabilidade é de que ainda não saímos do patamar de briga. Essa é a probabilidade, tá? Nada impede de ver um candle muito expressivo, como esse daqui, ó, por exemplo, tá? E aí os compradores abrem na região do candle e começam a entregar movimentos de compra, tá? Aqui estopamos uma galera. Outra situação, ó, quando vocês olham aqui, por exemplo, esse gap aqui assusta. Esse gap aqui, ele assustou todo mundo que estava comprado aqui ainda. Então o que acontece? Na primeira oportunidade de recuo, até uma média de 20 períodos, por exemplo, temos uma ampla realização, tá? Os compradores saem correndo de medo e aí o mercado para baixo, né? Lembrem-se dessa frase que eu vou falar agora para vocês. Ó, lembrem-se dessa frase. O mercado ele é um intermediário que vai passar o dinheiro da mão dos impacientes para a mão dos pacientes, tá? O mercado é só um intermediário, ele é neutro nessa situação. O mercado ele costuma fazer fundo no ápice do medo e topo no ápice da ganância, tá? Isso não sou eu que estou falando, tá? Várias pessoas falam isso. Então o que acontece? No fundo do Covid foi a mesma coisa. Então aqui quando todo mundo estava achando, todo mundo achando aqui com medo, querendo se desfazer das operações, aí é onde alguns investidores inteligentes começam a achar que está barato e compram, aproveitam a oportunidade. Aqui que estava todo mundo falando que o mercado ia voltar em 120 mil pontos.
As notícias estavam falando isso. Mercado, tum para baixo. Né? E aqui todo mundo estava falando o quê? Que o mercado ia voltar para 60 mil de novo, ia voltar lá fazer um fundo duplo. Talvez ia ser um retorno não em V, mas em W. E aí o mercado, tum para cima. Isso acontece sempre, 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 sempre. Quando você tiver com medo de estar posicionado em alguma ação, você não vai ser o único que vai estar com medo. Você não vai ser o único que vai estar com medo. Vai ter muita gente com medo e vai se desfazer, e é onde os grandes vão querer comprar. Você vai vender as suas ações por preço de banana para os big players comprar. Foi o que aconteceu aqui, ó. Então temos a mídia apavorando, temos várias situações de notícias. Você se desfaz das suas posições, suas pequenas ações, suas pequenas posições, e os grandes vão e compram. Entendeu como funciona? Essa é a ideia, essa é a ideia. Então aqui estava todo mundo falando que o mercado ia despencar, ó, e o mercado ficou nesse patamar consolidado. Não aconteceu nada ainda pode vir um movimento corretivo mais forte. Mas não aconteceu. O que aconteceu é o quê? O mercado está respeitando uma tendência de alta do semanal, tá? Então é isso, pessoal. Esse daí é a introdução da nossa análise. Isso é muito importante que vocês saibam, tá? Muito importante que vocês saibam. Sempre trabalhe com stop, seja em swing trade, seja em mercado intraday, day trade, sempre trabalhe com stop. Você nunca sabe o que vai acontecer com o mercado. Eu não sei se o mercado vai romper isso daqui, vai testar 125 mil e até romper. Não sei se o mercado pode executar um movimento muito mais forte, voltar a testar esse fundo aqui, ó. Não sei se isso pode acontecer. A gente não sabe. De repente, alguns fatores econômicos aí que a gente não está esperando que aconteçam nas próximas eleições, os investidores não fiquem tão otimistas com alguns cenários aí, e a gente pode ter algumas situações no mercado virar para bear market, né? O mercado virar um mercado vendedor após atingir 125 mil pontos, e aí só retornar daqui uns 2, 3, 4, 5 anos, não sei o que vai acontecer. Beleza? Vamos lá para o gráfico então intraday. Aqui deixamos um candle, a gente já explicou sobre esse candle de hoje. O gráfico intraday, deixa eu apagar os estudos para não estragar, não dar spoiler. Só que, antes da gente iniciar essa análise, você não foi inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar de alguma forma, tá? Então, deixe seu like, é o mínimo que vocês podem fazer aí para estar ajudando o canal e para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante, tá? Vou deixar aí também o endereço do Instagram, se você ainda não me segue. Beleza, então hoje tivemos o que? Uma abertura num patamar que já sentimos dificuldade. Então, um trader mais conservador, ele espera o preço sair dessa região aqui, ó. Espera o preço sair dessa região. Tá vendo que o candle que fez o rompimento, ele não teve o rompimento da máxima dele? Não teve o rompimento da máxima. Se você traçou em corpo, aqui, esse candle que fez o rompimento, ele recebeu uma certa pressão de venda. Percebam que esse candle, ele tenta violar a máxima do dia prévio, que estaria aqui, ó. Ele tenta violar a máxima do dia prévio, que estaria aqui. E estávamos com 4 dias lá no gráfico diário, 4 dias de alta, chegando num ponto de resistência. A gente estava chegando num ponto aqui de resistência importante do gráfico diário, onde já houve alguns toques aqui, ó. Né? Então, nessa situação, precisávamos de uma confirmação um pouco mais forte dos compradores. Precisávamos de mais força dos compradores. Aqui. Não aconteceu. O candle recebeu uma certa pressão de venda, que é um pavio bem significante, né? Houve divergências nesses topos. Ó, quando a gente afasta o gráfico, temos esse topo aqui, ó, marcando essa região, tá? Eu gosto de ver, quando temos um topo meio distante, eu gosto de ver a divergência num gráfico um pouco maior, tá? Vou colocar o 10 minutos. Ó, tivemos esse topo aqui, esse topo é levemente mais alto. Só que percebem que aqui temos uma leve divergência. Ó, temos uma leve divergência. Então, a divergência, né? Aqui também, ó, topo MACD, olha o MACD aqui, ó. Olha o histograma MACD, olha as médias MACD. Às vezes as médias não são tão relevantes, mas o histograma MACD eu gosto de ver essas divergências também, tá? O estocástico não teve tanta divergência assim,
um pouco, né? A gente percebe aqui que esses topos aqui é menor do que esse. Enfim, tivemos várias divergências aqui, tá? Deixa eu voltar lá no preto e branco. Tivemos várias divergências aqui. Quando o preço deixa essa pressão de venda em cima desse pavio, desse candle que faz o rompimento, a gente passa a desconfiar de que isso daqui vai se tornar um falso rompimento. E principalmente pela agressão de venda desse candle aqui. Ainda tínhamos uma média de 20 períodos, né? O preço poderia tocar isso daqui, tocar aqui e voltar a subir, mas não aconteceu. O que aconteceu? Ele toca, ó, recebe uma pressão de venda, temos uma barra muito ampla aqui, para já pensar em vender e perder na mínima, só que também não perdeu a mínima, né? Ele faz o que? Um pullback para tentar subir de novo. E agora vocês percebem, ó, peraí, vou apagar isso aqui. A gente estava com esse retângulo um pouco mais para cima, né? Marcando essa máxima com essa máxima. E agora vocês percebem que fizemos um movimento vendedor daqui até aqui. Tentamos subir, paramos na resistência de novo e deixamos fraqueza aqui, ó. Então a gente tinha esse cenário aqui, ó. Deixamos fraqueza. Nessa situação, como a gente tem um contexto geral do gráfico maior para o gráfico menor, se torna menos arriscado operar contra a tendência em um retângulo, né? Porque o indicado é o que? Você comprar, essa tendência de alta, comprar na base do retângulo. Só que depende dos fatores, depende do contexto, tudo depende do mercado, tudo depende do mercado. Então aqui, para você que toma uma posição vendida aqui, ó, acabei entrando no mercado mesmo aqui, tá? Quando eu vi o candle, o próximo candle já abrindo e já indo em direção para perder a mínima, eu entrei a mercado, tá? Mas se você consegue posicionar uma ordem stop na mínima desse candle, que já não tem volume, e esse candle ele já está amplo, né? Esse movimento já está amplo aqui na resistência, é uma entrada muito inteligente. Você está entrando no topo, no terço superior da consolidação. Você tem stops mais baratos, né? Então você está acionando o que? Uma movimentação de pivô, porque consequentemente, se a gente soltar o movimento vendedor aqui e perder essa mínima, vamos ter um movimento de pivô. E aí é lá no fundo da consolidação, mas se você quiser traçar o Fibo para confirmação, ó, acabou vindo aqui, ó, 0 aos 50% dá no fundo da consolidação, tá? E aí o mercado ele se desenvolve e atinge o nosso alvo, né? Atingir o alvo, você está no fundo da consolidação, tá? Se você tem condição de estar realizando apenas uma parcial aqui para conduzir, já que foi frustrado o rompimento, poderíamos o que? Dobrar essa consolidação para baixo, tá? O mercado ele começa a corrigir, já entra força vendedora, uma espécie de que? Bandeira, tá? Não tivemos força para subir no fundo da consolidação, já estávamos recebendo o que? Pressão de venda, ó. Ó os pavios superiores, ó os candles pretos aqui, né? Esse candle ele devia superar esse topo para acreditar num pivôzinho de alta, não aconteceu. Então acumulação para fazer um rompimento para baixo, tá? Muito possivelmente, traça, né? Se você ainda está posicionado ou vai se posicionar, traça uma linhazinha aqui, ó. Espere um fechamento abaixo dessa região e abaixo dessa região, tá? Aconteceu aqui. Ah, tem a média de 200 períodos, de fato, tem a média de 200 períodos, é um ponto para se preocupar, porque ó, ela está ascendente, estamos realizando toques e subindo, Aqui, se você toma uma posição vendida aqui, tem o risco de ser um rompimento falso e voltar para dentro da consolidação, tá? Aí você tem que decidir se vai participar desse trade ou não. O stop estaria aqui, ó, né? O stop estaria aqui. E aí o movimento ele acaba vindo. Olha como ele foi no 161 desse trade, lá do primeiro pivô. O que a gente pode fazer? Expandir para o ponto 38. Ó, e ele parou no 123. Mas se você mantém esse mesmo Fibo, ele parou no 618. Não sei se vocês lembram quando eu falei, quando temos um pivô, uma saída da região de consolidação, trace primeiro o 618 dessa saída. Mais ou menos aqui, ó, tá? Seria pegar a região principal, tá? Da consolidação. Aqui, ó. Assim, dessa forma. Porque aí você vai estar pegando apenas 618, cerca disso daqui,
Tem gente que pega os 50% da consolidação, tá? Mas é cerca disso daqui, ó, 618, aqui para baixo, tá? É um primeiro ponto aí para pensar em realizar uma parcial. Outra situação que você deve se atentar é que aqui, ó, dessa mínima até essa máxima, temos um baita candle do gráfico diário, tá? E aqui podemos fazer o que? Traçar um Fibonacci dentro do candle do gráfico diário e ficar atento aos níveis. Então observem que paramos no 50% exatamente, chegamos no 50%, deixamos aqui um clímax vendedor e não continuamos, né? Então aqui começa a entrar compras, ó, o próximo candle não perde a mínima, o próximo candle já vem nessa região, tá? Tem gente que faz o que também? Pega isso daqui e tenta dobrar para baixo, só que aí fala, por que o preço não completou? Porque tem todos esses contextos, tem tudo isso para ser observado, né? Está parando na região aqui de 50%, ó, nesse fundinho prévio, então tem tudo isso para ser observado. Deixa eu ver, tem gente que faz o que também? Pega e ajusta aqui, ó, a partir desse pullback, né? Eu acho um conceito meio subjetivo, só que tem outros fatores que você pode observar a partir daqui, tá? Então beleza, o preço ele para aqui no 50%, então aqui sim poderia ser uma região de alvo. Tem até um amigo, porque eu não sou mentor ainda, tem um amigo que pegou essa operação aqui, ó, quando o preço rompeu aqui, ó, saiu exatamente no 50%, que estava atento a tudo isso, tá? Outro ponto que a gente rompeu a média de 200 períodos, pela primeira vez, a gente estava rompendo ela com mais força. Então aqui estava servindo de suporte. Então poderíamos deduzir que isso daqui pode ser defendido. A média de 200 no 5 minutos corresponde à média de 20 períodos no 60. Então lá nos 60 minutos, ó, pera aí que eu tô com uma média errada aqui, ó. Ó, de 8, de 20. Aqui. Ó, aqui nos 5 minutos estava tocando o que? A média de 20 períodos, tá? Então nos 5 minutos é a de 200, lá no 60 é de 20, beleza? Então beleza. Aqui eu tinha até falado um contexto de média de 8 períodos, tá? Mas ó, média dentro da consolidação, ela não serve para muita coisa. Olha o comportamento dela. Comportamento totalmente... O preço está cortando a média, ó. Ele corta a média. Então aqui você não pode ter medo por causa desse contexto. Beleza? Apenas por causa desse contexto o preço não está em tendência, tá? Muito bem. Então aqui, ó, o preço viola a média de 20 períodos lá do 60 e com 50% do dia prévio. Era um ponto para ficar atento, né? O preço começa aqui, testa de novo o fundo, foi um movimento muito forte, deixa um segundo fundo, tenta de novo chegar lá na mínima pela terceira vez, pelo terceiro teste, né? Aqui a gente pode o que? Já procurar por pontos de divergências, ó. Pontos de divergências. MACD não teve, porque esse fundo é mais alto, mas o IFR teve, tá? Só que a divergência ela não é nada sem o preço, né? Ele testou por 3 vezes, ele precisava entregar um movimento de alta. Daí entregar o movimento de alta, começa a entregar, vem testar isso aqui por baixo, ó. Tá? Não vi um trade muito claro aqui, porque tinha a 200 aqui, ainda ela está ascendente, tudo bem, e ainda tinha esse suporte aqui, ó. Tá? Então não é todo trade que vocês vão participar. Para traders mais agressivos, compraram muito possivelmente ou essa barra aqui, só que aí corre o risco disso daqui ser um triângulo, ó, de continuação, porque viemos de uma tendência de baixa, e como ele rompeu para cima e aí confirmou com essa barra, só que não teve muito volume financeiro, poderia tomar posições aqui, tá? Para traders mais agressivos, porque eu tinha já um suporte na cara do preço, tá? Eu não peguei esse trade e não achei um trade, vamos dizer assim, classe A. Não achei um trade classe A. E aí ficou enrolando aí nesse patamar. Ó. Olha como a gente está recebendo pressão de venda em cima dos pavios. Não dá confiança para participar da alta. Porque a decisão ainda aqui, 60 minutos, ó, a decisão desses candles ainda está prevalecente, né? E tivemos queda de volume na compra. Normal, natural, pode ser uma onda B até inclusive, tá?
Após executar, ó, movimentos A, B em triângulo, C, tá? Onda C ela sobe em 5, né? A partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pode ter sido frustrada, ou ainda está dentro da 4, ainda vai executar mais uma, tá? Só que a gente caiu aqui em praticamente 5 ondas, ok? Pode estar fazendo uma onda B para continuar em onda C para baixo, tá? Nessa visão de mercado de baixa, senão a gente já começa ondas de pulso para cima de novo, beleza? Então aqui é ficar atento com que, se o mercado ainda tivesse muito tempo em andamento, porque falta 17 minutos para finalizar, ó, colocar um FIBO aqui dentro da perna de baixa, perceber que o preço ele sentiu aqui o 50% com 618, essa região é muito importante para o índice. Essa região é muito importante para o índice para soltar novos movimentos assim, assim e assim. Tá? Não participaria desses movimentos aqui de compra. Comportamento muito errático. A não ser que eu fosse um trader muito agressivo, comprasse aqui, por exemplo, nesse teste, ou no segundo teste aqui, ó, quando superou a 20, e carregasse o preço até aqui nessa região, e depois até ele começar a perder linha de tendência, tá? Teria que ser dessa forma. Agora a gente vai olhar o dólar para verificar as operações, tá? Confesso que não fiquei de olho no dólar hoje. Não fiquei de olho no dólar. Deixa eu ver, WDOFUT, 10 minutos, tá? Eu vi o dólar brevemente assim, então até identifiquei que ele dobrou o canal de baixa, ó, testou agora de novo e depois veio executar mais uma vez o canal para baixo, tá? Mas eu não fiquei olhando o tempo inteiro o dólar hoje. O dólar no gráfico diário corrigindo muito forte. Olha a correção que tivemos hoje, força da correção, né? Pode até formar aqui como temos topo fundo, topo mais baixo, pode formar aqui um novo padrão de consolidação. Vamos ver aí se vai se confirmar, tá? Lá no gráfico de 5 minutos, o dólar estava nesse canalzão aqui de baixa, né? Então aqui tivemos a abertura, foi nesse ponto, ó, tivemos a abertura praticamente sem gap aqui no dólar, então nesse ponto podíamos ter traçado o que? Uma linha de tendência, considerar esse topo aqui como um topo de rompimento falso e esses topinhos aqui, ó. Então a gente pegaria todos esses toques e esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui, esse fundo com esse fundo, tá? Esse foi o canal aí mais assertivo, de forma que eu pegue todos os toques aqui do dólar, tá? E aí o dólar, ele veio de uma pancada, né, para baixo. Ó, primeiro, na verdade, ele abriu aqui, né? Ó, então ele executou um movimento de retração da última perna de alta. Então daqui até aqui temos essa movimentação. Respeitou o 38, que é equivalente ao 618, e tentou subir. Né? Tentou subir. Não deixou oportunidade de pivôzinho de alta, para quem estava operando 5 minutos. Tenta fazer esse rompimento dessa linha de tendência, que estava conectado desde aqui de cima, e não consegue. Não consegue. Eu até achei que ele poderia, de fato, fazer um rompimento, só que aí tinha que esperar o dólar romper, testar por cima, para depois acreditar no movimento de alta. Tentar procurar compras quando ele rompesse esse patamar aqui, se mantesse acima disso daqui. Só que em vez disso, ele faz o que? Uma espécie de topinho duplo. Tá? Uma espécie de topinho duplo nessa região aqui, ó. Nessa região de briga que tivemos no dia anterior, ó. Então, tivemos muita briga, né? Tivemos muita briga dos grandes players. Tem muita gente aqui, instituições que tem o preço médio deles aqui, eles vão defender, tá? E aí o dólar veio de um movimento de queda, ó. Desde aqui desse topinho, aí perdeu a média, né? Aqui a gente já pode começar a procurar por operações de venda, principalmente quando a gente perdeu essa linha de tendência aqui, ó. Então aqui, com stop acima dessa máxima, você já teria um alvo bom aqui para baixo, tá? Testar pelo menos essa mínima aqui, ó. Testar pelo menos essa mínima. Só que aqui ele já está acionando o que? Quando ele perde essa região e perde esse fundo aqui, ele está acionando um pivô maior, né? Deixa eu apagar todas essas linhas aqui que vai confundir vocês. Está acionando um pivô maior. Ó. Perdeu o fundo. O dólar às vezes dá essas esticadonas, né? Perdeu o fundo. Aqui ele está acionando esse pivô aqui, ó. Vocês não estão enxergando? É isso daqui, ó. Movimento de queda, movimento de alta, corrigindo, né? Corrigiu em algum nível de FIBO dessa movimentação, a gente já vai ver qual nível.
Ó, dessa mínima até essa máxima, ó, corrigiu 618 e aí veio de um movimento de queda. Então 618, lembra que eu falei, é mais importante para o dólar do que os 50%. Corrigindo 618, você tem esse FIBO aqui, eu vou pegar até em média de toques aqui para ser mais conservador, colocando o ponto 618, o dólar pode visitar o que? 100% como primeiro alvo e ainda duplicar esse canal para baixo, porque ele está perdendo. Se ele perder o canal, ele confirma, tá? Veio, acionou 100%, não tinha completado ainda o fundo do canal de baixo, expande isso daqui para o ponto 50 aqui e veio completar. Bateu cravado no segundo alvo de FIBO. Agora, os níveis anteriores aí servem como retração, tá? Servem como retração. A média serve como resistência, só que aí precisa fazer um rompimento, né? Olha só, fez um rompimento, acionou o pivô de alta. Acionou o pivô de alta, um leve volume financeiro, não se compara com a queda. Expande para o 618, a gente quer visitar o que? O 100%. Bateu no 111 e retornou. Não tenho força para subir na média, na linha de tendência. O que eu vou esperar? Fraqueza dos compradores. Fraqueza dos compradores. Por quê? Porque eu estou corrigindo agora o movimento prévio. Foi o movimento de baixa. Daqui até aqui, ó. Mas pegando daqui até aqui integralmente, ó, ele nem chegou no 50%, corrigiu apenas 38%. Fechei abaixo, aqui, novas operações de venda. Fechei abaixo aqui, novas operações de venda. O stop estaria nessa máxima para visitar novamente esse ponto de mínima, tá? Com o fundo do canal. Chegou aqui mais ou menos no fundo do canal, coloca um pouquinho antes, ó, não veio de primeira, mas depois ele veio buscar novamente esse ponto, tá? Então foi essas operações do dólar, movimentos muito expressivos. Aqui tem uma venda uma compra um pouco mais agressiva, porque você tem uma força de venda muito expressiva, tá? Visto que pelos 60 minutos perdemos a média de 20, ó. Pancada para baixo, retração, nova pancada para baixo. Nova pancada para baixo. Beleza, pessoal? Então foi isso. Olha porque o dólar não chegou nos 50%, né? Ele retraiu aqui, ó. Ele fechou abaixo do 38 dos 60 minutos, né? Fechou abaixo do 38 dos 60 minutos. Aqui tínhamos o que? Uma linhazinha de tendência. Isso aqui é um tanto, né, subjetivo esse conceito. Não chegou a tocar na linha de tendência para cair de novo, tá? Testar aqui de novo. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Então, tenham paciência para enxergar as melhores entradas. Bons estudos a todos. Até a próxima e um grande abraço.